Qual é o problema, menina? Está com um olhar perdido. A voz grave de um homem arrancou Subaru dos seus pensamentos. À sua frente estava um comerciante de aparência intimidadora. O rosto era marcado por uma longa cicatriz branca que atravessava uma das faces, e a expressão impaciente deixava claro que ele não gostava de perder tempo. Ele franziu ainda mais o sobrolho. Estou perguntando o que pretende fazer. Vai comprar esta able ou não? Uma able. Não foi você que veio perguntar o preço? Começou a falar comigo e, de repente, ficou parada olhando para o vazio. Está tentando me enlouquecer. Resmungando, o homem colocou uma fruta redonda e vermelha na mão de Subaru. Ela baixou lentamente o olhar. Era uma able. Parecia exatamente uma maçã. Os seus olhos alternaram entre a fruta e o rosto do comerciante. Então murmurou, completamente desnorteada. Não, quer dizer, eu já lhe tinha dito, estou sem dinheiro. Fez uma pequena pausa. Agora, e para sempre. O homem ficou alguns segundos em silêncio. Depois soltou um suspiro irritado. Está brincando comigo? Apontou para a rua com um gesto brusco. Já perdi tempo demais com você. Cai fora da minha banca. Pegou novamente na fruta. Tenho clientes de verdade para atender. Sem esperar resposta, voltou imediatamente ao trabalho. Subaru permaneceu imóvel. Os olhos percorriam lentamente a rua à sua volta. O que está acontecendo? A rua principal estava exatamente como antes. Cheia de comerciantes. Crianças correndo. Carruagens puxadas por grandes lagartos. Mercadores gritando para atrair clientes. O céu continuava completamente azul. Era o mesmo cenário. Exatamente o mesmo. Desculpa, meu pai, uma voz interrompeu seus pensamentos. Subaru virou lentamente a cabeça. O rapaz de cabelos prateados e olhos azuis aproximava-se dela com um sorriso tímido. Ele é um pouco rabugento. Coçou discretamente a nuca. O meu nome é Kael. Estendeu a mão. Queres ajuda? Subaru congelou. Os seus olhos arregalaram-se. Kael, a respiração falhou-lhe. Não, aquilo era impossível. Ela tinha sentido o calor do sangue dele. Tinha visto a espada atravessar-lhe o peito. Tinha segurado seu corpo até ele deixar de respirar. As lágrimas começaram imediatamente a acumular-se nos seus olhos. Está vivo, ele, está vivo. Kael inclinou ligeiramente a cabeça. Está tudo bem. Subaru continuava incapaz de responder. Limitou-se a acenar lentamente com a cabeça. Kael sorriu aliviado. Então vem. Vou mostrar-te a capital. Subaru começou a caminhar ao lado dele. Mas a sua mente estava completamente mergulhada no caos. O que aconteceu? Eu morri. O Kael morreu. A Satela também baixou lentamente o olhar para as próprias mãos. Estavam limpas. Sem sangue. Sem feridas. Sem qualquer sinal da morte que acabara de viver. O coração começou a bater cada vez mais depressa. Voltei no tempo. A multidão continuava a passar pelos dois. Os comerciantes anunciavam os seus produtos. Os meio-humanos percorriam as ruas como se nada tivesse acontecido. Tudo estava exatamente igual. Subaru respirou fundo. Depois cerrou lentamente os punhos. Desta vez, os seus olhos escureceram de determinação. Não vou deixar nenhum deles morrer outra vez. Na verdade, nem sequer havia uma única mancha no agasalho de Subaru. A sacola de compras continuava cheia, exatamente como quando chegara àquele mundo. O celular ainda estava no bolso. A carteira também. Tudo permanecia exatamente onde deveria estar. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Como se a morte de Kael, a morte de Satela e a sua própria morte jamais tivessem existido. Subaru olhou para as próprias mãos. Estavam limpas. Eu realmente voltei. Era uma situação tão absurda que a sua mente se recusava a aceitá-la. Qualquer pessoa normal pensaria que estava enlouquecendo. Mas Subaru não tinha tempo para duvidar da própria sanidade.
Respirou fundo. Preciso encontrar a Satela. E o Puck. Se ela estava viva, então ainda havia tempo. Tempo para impedir tudo aquilo. Tempo para impedir a morte de Kael. Os seus olhos ganharam um brilho determinado. De qualquer forma, murmurou para si mesma. Preciso voltar à casa do Saki. Foi o último lugar onde estivera antes de morrer. Se queria mudar o futuro, precisava começar por ali. Assim que tomou essa decisão, começou imediatamente a andar. Uma das maiores qualidades de Subaru era precisamente aquela. Quando finalmente decidia o que fazer, não hesitava. Desde pequena, destacava-se em praticamente tudo aquilo a que se dedicava. Seja nos estudos, no desporto, ou em qualquer outra habilidade. Aprendia depressa. Adaptava-se ainda mais depressa. Era o tipo de pessoa que sempre obtinha nota máxima quando realmente se empenhava. E agora, estava decidida. Desta vez, vou salvar os dois. No entanto, mal dera alguns passos ao lado de Kael, uma voz interrompeu o caminho. Ei, garota! Que tal nos divertirmos um bocadinho? Subaru parou. Ergueu lentamente a cabeça. 3 homens bloqueavam a passagem. Um deles sorria de forma nojenta. Outro estalava os dedos. O terceiro brincava distraidamente com uma pequena faca. Ei! O grandalhão franziu o sobrolho. Que cara de idiota é essa? Aposto que ela ainda nem percebeu a enrascada em que se meteu. Os outros 2 soltaram gargalhadas. Subaru permaneceu completamente imóvel. Não era medo. Era espanto. Os seus olhos percorreram um por um. O grandalhão. O homem magricela. O outro de cabelo desgrenhado. As mesmas roupas. As mesmas expressões. Os mesmos sorrisos repugnantes. Era impossível. Mesmo assim, ela tinha a certeza. Vocês, murmurou sem pensar. Bateram com a cabeça enquanto eu não estava a olhar. Os 3 olharam uns para os outros. Subaru continuava incrédula. Eles são os mesmos. Os mesmos 3 bandidos que a tinham encurralado. Os mesmos que acabaram por levá-la ao encontro de Kael. E, mais tarde, ao encontro de Satela. Talvez fossem apenas criminosos qualquer. Mas, era impossível acreditar que existissem 2 grupos diferentes de 3 homens exatamente iguais, fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar e à mesma hora. O coração de Subaru acelerou. Então, era verdade. Ela não tinha apenas sobrevivido. Ela tinha regressado ao passado. E, desta vez, conhecia exatamente o que estava prestes a acontecer. O grandalhão abriu um sorriso debochado. Escuta aqui, garota. Apontou para a sacola de Subaru. Larga tudo o que está carregando, e talvez a gente deixe você ir embora. Subaru permaneceu em silêncio por um instante. Depois deu de ombros. Sorriu. Tudo que eu tenho. Combinado. Estou com pressa mesmo. Os 3 bandidos trocaram olhares. O homem magricela começou a rir. Mas antes, um sorriso perverso surgiu em seu rosto. Vai ter que ficar de 4. Igualzinha a um cachorrinho. E implorar, afinou a voz de propósito. Me salvem, por favor. Os 3 caíram na gargalhada. Subaru suspirou. Chega. Baixou lentamente a cabeça. Já me cansei de vocês. Levantou novamente o olhar. Os seus olhos negros estavam completamente frios. Idiotas. Os sorrisos desapareceram. A mudança na sua expressão foi tão repentina que os 3 hesitaram por um instante. E foi esse instante que Subaru precisava. Voz. No piscar de olhos, desapareceu do lugar. O primeiro alvo era exatamente o homem magricela. Aquele da faca. Desta vez, não vou cometer o mesmo erro. Antes que ele conseguisse sequer reagir, um poderoso gancho atingiu-lhe o queixo. A cabeça foi lançada para trás. No instante seguinte, um soco direto afundou-se no seu abdômen. O homem perdeu completamente o ar. Foi arremessado contra a parede. E caiu desacordado. Os outros 2 arregalaram os olhos. O quê? Subaru já estava diante do segundo.
Um chute giratório atingiu-lhe a têmpora. O impacto fez o homem rodopiar antes de cair pesadamente no chão. Restava apenas o grandalhão. Ele tentou erguer os punhos. Mas Subaru deslizou por baixo da sua guarda. Segurou-lhe uma das pernas. Girou o corpo. E aproveitou o próprio peso do adversário para projetá-lo. Crash! O homem chocou violentamente contra a parede. Ainda tentou levantar-se. Mas Subaru avançou novamente. Agora, sorriu. E fez um gesto provocador com a mão. Somos só nós os dois. Vem! O grandalhão rugiu de raiva. Seu desgraçado! Correu na direção dela. As mãos enormes agarraram imediatamente o pescoço de Subaru. Vou esmagar você! Subaru nem sequer pareceu preocupada. Levantou calmamente as mãos. Segurou os pulsos do homem. E sorriu. Não és páreo para mim. Os músculos dos seus braços contraíram-se. Com um movimento seco, libertou-se do aperto. O bandido arregalou os olhos. Como? Subaru deu um passo em frente. Crack! A torção dos pulsos obrigou o homem a perder completamente o equilíbrio. Logo depois, tut! Uma cotovelada acertou-lhe em cheio no peito. O ar escapou-lhe dos pulmões. Antes que pudesse recuperar, Subaru já estava atrás dele. Abraçou-lhe a cintura. Preparou a projeção. Não me leves a mal, sorriu de forma divertida. Dominei mais de 100 estilos de combate. Só porque não tinha nada melhor para fazer. No instante seguinte, bom! O corpo do grandalhão foi lançado por cima do ombro de Subaru. A cabeça bateu violentamente contra a parede. O homem desabou no chão. Completamente inconsciente. O silêncio caiu sobre a rua. Subaru olhou calmamente para os 3 corpos caídos. Depois caminhou até o homem da faca. Ele ainda tentava recuperar a consciência. Com a mão trêmula, tentou alcançar novamente a arma. Subaru suspirou. Ainda não aprendeste? Ah! Um único soco acertou-lhe no rosto. O homem voltou imediatamente a perder os sentidos. Subaru limpou as mãos uma na outra. Como se tivesse acabado de terminar uma tarefa banal. Atrás dela, Kael permanecia completamente imóvel. A boca estava ligeiramente aberta. Os olhos azuis fitavam Subaru como se estivesse diante de outra pessoa. Ela olhou para ele. O quê? Kael demorou alguns segundos a responder. Subaru coçou lentamente a nuca. Tu dás um bocadinho de medo. Fez uma pausa. Principalmente porque continuas a parecer tão gentil depois de fazer isto tudo. Subaru olhou para os 3 homens desacordados. Depois voltou a encará-lo. E começou a rir. Uma gargalhada leve. Descontraída. Como se derrotar 3 bandidos fosse apenas mais um pequeno contratempo do dia. Ah! Sorriu. Não foi nada de especial. Mesmo depois de derrotar os 3 bandidos, Subaru não sentia qualquer alívio. Pelo contrário. O tempo continuava correndo. Preciso chegar à casa do Saki. Antes que seja tarde. Ao sair do beco, percebeu que várias pessoas observavam discretamente a entrada. Alguns comerciantes. Alguns transeuntes. Todos olhavam para ela com expressões de espanto. Afinal, tinham visto uma garota entrar sozinha contra 3 homens. E, poucos instantes depois, era ela quem saía ilesa. Enquanto os 3 bandidos permaneciam desacordados. Subaru suspirou. Se perceberam o que estava acontecendo, murmurou para si mesma. Podiam, pelo menos, ter chamado os guardas. Por um breve instante, sentiu vontade de repreendi-los. Mas desistiu. Não podia desperdiçar nem mais um minuto. Sem dizer outra palavra, começou a correr. Kael apressou-se a acompanhá-la. Embora ainda estivesse completamente confuso com tudo o que acontecera, percebeu que Subaru parecia desesperada para chegar a algum lugar. E isso bastava. Os 2 atravessaram a rua principal. Entraram novamente nas vielas. Passaram por becos estreitos. Subiram e desceram pequenas ruas da favela. O tempo parecia voar. Quando finalmente chegaram ao destino, o sol já desaparecia atrás das muralhas da capital.
O céu assumia lentamente tons alaranjados e púrpura. Subaru apoiou as mãos nos joelhos. Respirava pesadamente. Finalmente, enxugou o suor da testa. Encontrei, deixou-se cair no primeiro degrau da entrada do armazém. Droga, isto demorou muito mais do que eu esperava. Tinham passado quase 2 horas. 2 horas correndo sem parar. Subaru soltou uma pequena risada amarga. Eu pensei que seria fácil voltar aqui. Afinal, estive neste lugar há pouco tempo. Abanou a cabeça. Mas, olhou para as placas espalhadas pelas ruas. Todas escritas numa língua que continuava incapaz de ler. Isso torna tudo muito mais difícil. Além disso, não podia simplesmente sair perguntando pela casa do saque. Só o nome já seria suficiente para levantar suspeitas. Por isso, precisara confiar apenas na memória. E a memória não ajudava muito. Da última vez, murmurou. Eu estava distraída. Lembrou-se da caminhada ao lado de Satella. Das conversas. Das brincadeiras de Kael. Do sorriso tímido daquela meia-elfa. Sorriu por um instante. Mas, o sorriso desapareceu tão depressa quanto surgira. Porque o verdadeiro problema estava diante dela. A casa do saque. Subaru permaneceu imóvel. As pernas recusavam-se a dar o primeiro passo. O coração acelerava violentamente. Tum, tum, tum. As mãos tremiam. A garganta secou. Um zumbido constante ecoava dentro da sua cabeça. Era como se o próprio corpo gritasse para fugir dali. Porque, naquele porão, encontrara algo que jamais conseguiria esquecer. Fechou lentamente os olhos. E as lembranças regressaram imediatamente. O velho gigante. O braço separado do corpo. O sangue espalhado pelo chão. Kael, com uma espada atravessando-lhe o peito. Satella, caída numa poça de sangue. E ela própria. Morrendo sem conseguir fazer absolutamente nada. Subaru apertou os punhos. O corpo inteiro tremia. Foi então que sentiu uma mão pousar suavemente sobre o seu ombro. Ela abriu os olhos. Kael estava ao seu lado. O rapaz não fazia ideia do que se passava. Não compreendia o motivo daquele medo repentino. Mesmo assim, sorriu-lhe da mesma forma gentil de sempre. Sem dizer uma única palavra. Apenas aquele gesto simples. Foi suficiente. A respiração de Subaru começou lentamente a estabilizar. O tremor nas suas mãos diminuiu. Ela olhou para Kael durante alguns segundos. Depois, sorriu de volta. Obrigada, murmurou baixinho. Talvez, desta vez, ainda houvesse esperança. Subaru respirou fundo. Depois deu um passo em frente. Ergueu a mão. Toque. 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 Tem alguém aí? A sua voz ecoou pela entrada da casa do saque. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Um silêncio pesado. Desagradável. Subaru cerrou os punhos. Não podia ser. Respirou fundo outra vez. Depois bateu com mais força. Bam. 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 Eu sei que tem alguém aí. A voz saiu mais alta do que pretendia. Respondam. Fez uma breve pausa. A determinação deu lugar ao desespero. Por favor, Kael observava-a em silêncio. Nunca a tinha visto tão desesperada. Subaru voltou a bater. Com ainda mais força. Cada pancada era movida pela esperança de que, desta vez, as coisas fossem diferentes. Que ninguém tivesse morrido. Que tudo aquilo tivesse sido apenas um pesadelo. A velha porta começou a ranger. As dobradiças protestaram. Pareciam prestes a partir. Foi então, crash. A porta abriu-se violentamente para fora. Já chega. Uma voz grave fez todo o edifício estremecer. O que pensa que está fazendo? Subaru, que estava apoiada na porta, foi apanhada completamente de surpresa. O impacto lançou-a vários metros para trás. Ela rolou pelo chão antes de conseguir parar. Ainda atordoada, levantou lentamente a cabeça. À sua frente, erguia-se um verdadeiro gigante. Um velho enorme. Careca. De rosto avermelhado.
Vestia roupas velhas e gastas, mas o corpo musculoso deixava claro que ainda possuía uma força assustadora. A luz avermelhada do pôr do sol refletia na sua cabeça careca. A presença daquele homem era esmagadora. Quem é você? A voz do velho soou como um trovão. No único passo, ele já estava diante de Subaru. A enorme mão agarrou-a pela gola. Subaru perdeu imediatamente o contato com o chão. Nunca vi por aqui. O velho aproximou o rosto. Os seus olhos examinavam Subaru com desconfiança. Como descobriu este lugar? Quem lhe falou da casa do saque? Responda. Subaru sentiu um suor frio percorrer-lhe as costas. Ele está vivo. O velho Ron estava vivo. Então, ainda não era tarde. Mesmo assim, naquela posição, ela não conseguia fazer absolutamente nada. Apesar da sua habilidade em combate, havia situações em que lutar simplesmente não era uma opção. E estar suspensa no ar pelas mãos de um homem com quase 2 metros de altura era uma delas. Foi então que uma voz firme ecoou atrás do velho. Larga. O tom era completamente diferente do habitual. Calmo. Autoritário. Subaru arregalou os olhos. Kael. O rapaz mantinha uma expressão séria. Na sua mão, uma lâmina repousava a escassos milímetros do pescoço do velho. Os olhos azuis permaneciam fixos nele. Sem qualquer hesitação. Vai soltá-la, a voz saiu baixa, mas carregada de determinação. Ou eu corto-te o pescoço. Durante um breve instante, o silêncio instalou-se. O velho desviou lentamente o olhar para a lâmina. Depois, sorriu de lado. Oh, murmurou. Tens coragem, rapaz. Ainda assim, abriu a mão. Subaru caiu de joelhos no chão, recuperando imediatamente o fôlego. Kael não baixou a arma. Continuava atento. Pronto para reagir ao menor movimento suspeito. Pela primeira vez, o velho percebeu que aquele rapaz aparentemente gentil não era alguém que pudesse ser subestimado. Apesar do encontro nada amigável à entrada da casa do saque, depois de algumas explicações, Subaru e Kael finalmente receberam permissão para entrar. Subaru contou ao velho que um homem da favela lhes indicara aquele lugar. Embora Ron continuasse desconfiado, acabou por aceitar a explicação. Agora, os dois encontravam-se sentados diante do balcão de madeira, reservado aos poucos visitantes que apareciam ali. Subaru remexia-se constantemente na cadeira. Ai, fez uma careta. A madeira estava cheia de pequenas farpas. Cada movimento parecia encontrar uma nova. Se eu ficar aqui muito mais tempo, vou sair daqui a precisar de um curandeiro só por causa desta cadeira. O velho, que observava tudo atrás do balcão, soltou uma gargalhada rouca. O que foi? Ergueu uma sobrancelha. Está preocupado com esse traseiro delicado? Subaru lançou-lhe um olhar incrédulo. Claro que não. Suspirou. Mas essa foi mesmo a primeira coisa que decidiu perguntar. Ron deu de ombros, completamente indiferente. Aproximou-se de uma prateleira. Pegou numa velha garrafa de bebida. Serviu o líquido escuro para um copo bastante gasto. Depois bebeu um longo gole. Ah, soltou um suspiro satisfeito. Você interrompeu a minha hora da bebida. Olhou novamente para Subaru. Espero que tenha um bom motivo para aparecer aqui. Caso contrário, ergueu o copo. Isto terá sido um enorme desperdício do meu tempo. Subaru apoiou o cotovelo sobre o balcão. O sol ainda nem desapareceu completamente. Olhou para o copo. E já está bebendo. Abanou a cabeça. Se continuar assim, vai acabar entrando na cova antes do tempo. Ron soltou outra gargalhada. Pirralha. Ainda tem muito para aprender. Enquanto o velho voltava a beber tranquilamente, os olhos de Subaru percorriam discretamente todo o interior do armazém. Nada. Não havia sangue. Nenhum cadáver. Nenhum braço decepado. Nem sequer uma mancha no chão. Era como se a tragédia da sua primeira tentativa nunca tivesse acontecido. Mesmo assim, ao olhar para aquele lugar, o peito continuava apertado. As mercadorias roubadas permaneciam espalhadas por toda parte. Espadas. Joias.
peças de armadura, ferramentas, caixas de madeira. Tudo parecia organizado segundo uma lógica que apenas Ron compreendia. O velho percebeu o olhar atento de Subaru. Sorriu discretamente. Então, deu mais um gole na bebida. Algum desses itens chamou a sua atenção. Subaru voltou imediatamente o olhar para ele. Ron apoiou os dois braços sobre o balcão. As pessoas só aparecem aqui por dois motivos. Levantou um dedo. Ou vem vender algo que roubaram. Depois levantou um segundo. Ou vem negociar mercadorias roubadas. Os seus olhos estreitaram-se. Agora, fitou Subaru e Kael alternadamente. Qual dessas duas categorias descreve vocês? Subaru permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respirou fundo. Sabia que a pergunta soaria completamente absurda. Mesmo assim, precisava confirmar. Olhou diretamente para Ron. Isto pode parecer uma pergunta estranha, fez uma pequena pausa. Mas, você morreu recentemente. Kael virou imediatamente a cabeça na direção dela. Subaru. Ron ficou completamente imóvel. Os seus olhos cinzentos arregalaram-se por um instante. O silêncio durou apenas alguns segundos. Então, gvaaah! Uma gargalhada estrondosa ecoou por todo o armazém. O velho batia repetidamente no balcão enquanto ria. Rapaz, tentou recuperar o fôlego. Eu estava curioso para saber que tipo de pergunta faria. Enxugou uma lágrima do canto do olho. Mas essa superou todas as minhas expectativas. Voltou a rir. É verdade que já sou um velho. E também é verdade que não me falta muito para encontrar a morte. Deu mais um gole na bebida. Mas, infelizmente para mim, sorriu de forma divertida. Ainda estou bem vivo. Subaru baixou ligeiramente o olhar. Então, aquilo realmente tinha sido reiniciado. Ron interpretou o silêncio dela como embaraço. Sem dizer nada, voltou atrás do balcão. Pegou outro copo. Serviu uma dose generosa da bebida âmbar. Depois colocou-o diante de Subaru. Bebê. Subaru abanou a cabeça. Não, obrigada. Ergueu novamente o olhar. Ron, o velho respondeu apenas com um grunhido. Você viu por aqui uma garota de cabelos prateados? Ron levou alguns segundos a pensar. Cabelos prateados, coçou lentamente a barba. Depois abanou a cabeça. Não. Posso garantir que não. Apontou para Subaru. Uma garota dessas chamaria a atenção onde quer que fosse. E não pelas melhores razões. Deu de ombros. Mesmo que a memória já não seja o que era, tenho certeza de que não esqueceria alguém assim. A resposta fez o coração de Subaru apertar-se. Então, ela ainda não chegou. Ron percebeu imediatamente a mudança na expressão dela. O sorriso desapareceu. Voltou a empurrar o copo na sua direção. Bebê. Subaru voltou a recusar. Desculpe, não estou com vontade. Bebê. Ron repetiu, com um tom muito mais sério. Subaru permaneceu em silêncio. O velho cruzou os braços. Escuta. A sua voz perdeu completamente o tom brincalhão. Já vivi tempo suficiente para reconhecer esse olhar. Fitou Subaru diretamente nos olhos. Está carregando alguma coisa muito pesada dentro de si. Empurrou novamente o copo. Vai em frente. Dá um bom gole. Sorriu de lado. O álcool aquece o corpo. E quando o corpo aquece, o coração também acaba por abrir-se. Apoiou o cotovelo sobre o balcão. Depois disso, tenho certeza de que vai conseguir dizer o que realmente a trouxe até aqui. Subaru ficou alguns segundos olhando para o copo. Por fim, suspirou. Você realmente não vai desistir, pois não? Ron sorriu. Nem pensar. Subaru acabou por pegar no copo. Aproximou-o lentamente do rosto. Assim que o líquido âmbar chegou perto do nariz, um cheiro fortíssimo de álcool invadiu-lhe as narinas. O rosto contorceu-se imediatamente. Ela afastou o copo por reflexo. Os olhos lacrimejaram. Que cheiro horrível! Kael não conseguiu conter uma pequena gargalhada. Ron também voltou a rir. Gvaaah! Agora sim.
Essa foi uma reação digna de alguém que nunca bebeu na vida. Muito bem, Subaru respirou fundo enquanto encarava o copo. Seja o que os deuses quiserem. Sem dar tempo para o arrependimento chegar, virou todo o conteúdo de uma só vez. No instante seguinte, uma sensação abrasadora desceu pela sua garganta. Era como se tivesse engolido fogo líquido. Subaru bateu o copo com força sobre o balcão. Tac! Arre! Levou as duas mãos ao pescoço. Isto queima. É horrível. Que nojo. Como é que alguém bebeu uma coisa destas? Ron franziu a testa. Ei! Não precisa repetir o mesmo insulto 4 vezes. Apontou para a garrafa. Está desperdiçando metade da alegria da vida se não consegue apreciar uma boa bebida. Dizendo isso, pegou na garrafa inteira. Levou-a diretamente à boca. Grup. Bebeu uma quantidade absurda. Quase 3 vezes mais do que Subaru. Depois soltou um sonoro "Buaa" e sorriu satisfeito. Kael observava aquela cena completamente incrédulo. Como é que um ser humano consegue beber isso tudo? Ron apoiou a garrafa sobre o balcão. Mesmo assim, apontou para Subaru. Tenho de admitir. Você mandou muito bem. Sorriu. Então, a bebida já aqueceu esse coração. Consegue finalmente dizer o que está escondendo aí dentro? Subaru limpou a boca com a manga. O sabor continuava horrível. Mas, curiosamente, sentia a cabeça um pouco mais leve. Sorriu de canto. Talvez, fez uma pequena pausa. Um pouco. Levantou-se da cadeira. Depois apontou para o interior da casa do saque. Velho, a sua expressão tornou-se séria. Está na hora de tratar do verdadeiro motivo pelo qual vinha aqui. Ron abandonou o sorriso. Os dois encararam-se por alguns segundos. Estou procurando uma insígnia. Fez um gesto com a mão. Pequena. Com uma joia incrustada no centro. Olhou diretamente para Ron. Quero que me entregue. Aquele era o verdadeiro objetivo de Subaru. Mais importante do que qualquer outra coisa. Se conseguisse recuperar a insígnia, talvez também conseguisse encontrar Satella. E, desta vez, salvá-la antes que tudo acontecesse. Ron permaneceu em silêncio durante alguns instantes. Depois cruzou os braços. Uma insígnia, pensou cuidadosamente. Com uma joia, abanou lentamente a cabeça. Lamento. Ninguém trouxe nada parecido até agora. O coração de Subaru afundou. Tem certeza? Forçou um pequeno sorriso. Ou será que a idade já está começando a afetar sua memória? Ron bufou. Pirralha. Bateu no próprio peito. Quando o álcool está correndo nas minhas veias, é justamente quando minha memória funciona melhor. Deu uma breve gargalhada. Se eu digo que não me lembro, é porque realmente não apareceu nada assim. Subaru baixou o olhar. Então, ainda não tinha acontecido. A última esperança parecia desaparecer, até que Ron voltou a falar. Mas, Subaru ergueu imediatamente a cabeça. Um sorriso astuto surgiu no rosto do velho. Hoje, alguém vai deixar uma mercadoria comigo. Coçou a barba. Disseram que era um objeto bastante valioso. Olhou diretamente para Subaru. Pode muito bem ser o que você está procurando. Os olhos de Subaru arregalaram-se. Quem? Ron respondeu naturalmente. Uma pirralha. Pequena. Loira. Rápida feito um rato. Subaru deu um passo à frente. O nome dela prendeu involuntariamente a respiração. É Felt. Ron arqueou uma sobrancelha. Exatamente. Estreitou os olhos. Mas espere, como é que você sabe o nome da ladra? Subaru levou a mão ao rosto. Depois sorriu. E fez discretamente um gesto de vitória. Consegui. Desta vez, cheguei antes da tragédia. Desculpe estragar esse seu momento de felicidade. Ron cruzou os braços enquanto observava Subaru. Mas o fato de saber quem vai trazer a mercadoria não significa que conseguirá recuperá-la. Subaru inclinou a cabeça. Como assim?
Se essa insígnia realmente possui uma joia incrustada, Ron apontou para o interior do armazém. Então ela vale uma pequena fortuna. Sorriu de forma provocadora. E, pelo que vejo, você não tem cara de quem carrega uma fortuna no bolso. Subaru abriu um sorriso sem graça. Levantou as duas mãos. Ah, nesse ponto você me pegou. Suspirou. Estou completamente falida. Ao lado dela, Kael soltou uma risada nervosa. Coçou a nuca. Eu também. O meu patrimônio atual consistia em exatamente 0 moedas. Ron arregalou os olhos. Depois levou a mão à testa. Vocês dois são um caso perdido. A sua gargalhada ecoou por todo o galpão. Então deram-se ao trabalho de vir negociar, sem dinheiro. Subaru levantou calmamente um dedo diante do rosto. Depois começou a balançá-lo de um lado para o outro. TSC, 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 sorriu com confiança. É verdade. Eu posso não ter dinheiro. Fez uma pausa dramática. Mas, ergueu outro dedo. Neste mundo não existe apenas uma forma de fazer negócios. Ron arqueou uma sobrancelha. HM? Existe um sistema maravilhoso. Subaru abriu um enorme sorriso. Chamado troca. Silêncio. Ron apenas continuou olhando para ela, esperando que explicasse. Subaru levou lentamente a mão ao bolso da calça. E retirou um pequeno objeto branco. Kael inclinou imediatamente a cabeça. O que é isso? Ron também franziu o senho. Nunca vi um objeto desses. Subaru ergueu orgulhosamente o aparelho. Isto, fez uma pose exageradamente teatral. É uma relíquia fantástica capaz de congelar um instante do tempo. Sorriu. Chama-se, levantou o aparelho acima da cabeça. Celular. Naturalmente, nenhum dos dois fazia ideia do que aquela palavra significava. Ron limitou-se a encará-lo desconfiado. Subaru desbloqueou rapidamente o aparelho. Apontou a câmera para o velho. Olhe para cá. Flash. Um clarão branco iluminou completamente o interior escuro da casa do saque. Uau! Ron deu um salto para trás. Tropeçou. E caiu sentado atrás do balcão. Kael ficou completamente paralisado. Durante alguns segundos, o silêncio reinou. Então, Subaru e Kael olharam um para o outro. E começaram a rir. Ah! Desculpa, Kael tentava conter-se. Mas isso foi incrível. Ron levantou-se imediatamente. O rosto estava vermelho. Desta vez, não por causa da bebida. O que foi isso? Apontou um dedo acusador para Subaru. Está tentando me matar. Não pense que vou cair nesses truques estranhos. Subaru abanou rapidamente as mãos. Calma. Calma. Não aconteceu nada. Aproximou-se do balcão. Depois virou a tela do celular na direção do velho. Venha ver. Ron lançou primeiro um olhar desconfiado para Subaru. Depois, olhou para a tela. Ficou imóvel. Os seus olhos arregalaram-se lentamente. Isto aproximou ainda mais o rosto. Sou eu. Subaru sorriu. Exatamente. Ron continuava completamente incrédulo. Como fez isso? Subaru bateu orgulhosamente no próprio peito. Eu avisei. Este aparelho é capaz de cortar um pequeno fragmento do tempo. Apontou para a fotografia. Aquele instante em que você estava parado, foi retirado do fluxo do tempo. E selado aqui dentro. Ron permaneceu em silêncio. Ainda encarando a tela. Subaru virou então a câmera para si mesma. Levantou 2 dedos. Hora de outra demonstração. Flash. Poucos segundos depois, virou novamente o celular. Na tela aparecia Subaru fazendo um sinal de vitória. Kael aproximou imediatamente o rosto. Uau! Os seus olhos brilhavam de curiosidade. Isto é magia. Subaru sorriu misteriosamente. Quem sabe? Ron continuava a observar atentamente o aparelho. Depois de alguns instantes, coçou lentamente a barba. Não faço ideia do que acabei de ver. Olhou novamente para Subaru. E essa pose é ridícula. Subaru fez uma careta. Ei! A pose faz parte do charme.
Ron ignorou completamente a reclamação. Os seus olhos permaneciam fixos no celular. Agora, pela primeira vez desde que Subaru entrara naquele lugar, o velho parecia genuinamente interessado no objeto. Ron voltou a pegar o celular. Virou de um lado para o outro. Observou cada detalhe com atenção. Depois de alguns instantes, murmurou: "É a primeira vez que vejo um objeto destes." Passou o polegar pela tela. Mas, no fim das contas, levantou os olhos para Subaru. "Isto é uma mitia, não é?" Subaru inclinou a cabeça. "Mitia." Por reflexo, quase respondeu: "Não, é só um celular." Mas interrompeu a si mesma. Afinal, naquele mundo, ninguém fazia ideia do que era um telefone. Ron assentiu. "São objetos mágicos." Ergueu o aparelho. "Permitem utilizar magia sem precisar abrir um portão, como fazem os magos." Deu de ombros. "Embora, na prática, sejam muito mais usados como presentes ou objetos de luxo do que como ferramentas." Então, Subaru compreendeu rapidamente. Mitia. Era assim que aquele mundo chamava artefatos mágicos. De certa forma, o nome até fazia sentido. Ron pousou cuidadosamente o celular sobre o balcão. A expressão divertida desapareceu. Agora falava como um verdadeiro comerciante. "É difícil estabelecer um preço." Cruzou os braços. "Trabalho neste negócio há muitos anos. Mas nunca tive uma mitia destas nas mãos." Olhou novamente para o aparelho. Ainda assim, sorriu. "Posso garantir uma coisa. Ela vale muito dinheiro." Subaru permaneceu em silêncio. Ron coçou lentamente o queixo. Para falar a verdade, mesmo que essa insígnia possua uma joia incrustada, abanou a cabeça. "Trocar uma mitia por ela seria um péssimo negócio para você." Fez um gesto em direção às mercadorias espalhadas pelo galpão. "Com um objeto destes, poderia comprar algo muito mais valioso." Sorriu de lado. "Na verdade, nem sequer existe nada neste armazém que justifique uma troca dessas." Subaru sorriu discretamente. Era curioso. Mesmo sendo um comerciante do mercado negro, Ron ainda estava avisando de que faria um mau negócio. "Não faz mal." Empurrou o celular na direção dele. "É precisamente esta mitia que pretendo trocar. Pela insígnia que a Fiat vai trazer." Ron franziu o sobrolho. "Por quê?" A pergunta saiu quase imediatamente. "Essa insígnia vale mais do que este objeto." "Ou você está dizendo que vale mais do que tudo aquilo que poderia comprar com o dinheiro desta mitia?" Subaru soltou uma pequena risada. Na verdade, abanou a cabeça. "Nem sequer vi a insígnia de perto. Mas tenho quase certeza de que este celular vale muito mais." Ron estreitou os olhos. "Então sabe perfeitamente que vai sair perdendo." Mesmo assim, apoiou ambos os braços sobre o balcão. "Por que insiste nisso?" Subaru permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois, sorriu. Um sorriso tranquilo. Sem qualquer hesitação. "Porque," fez uma pequena pausa. "Eu quero sair perdendo." Ron piscou 2 vezes. Nem Kael conseguiu esconder a surpresa. Subaru respirou lentamente. Por algum motivo, pronunciar aquelas palavras fazia o seu peito ficar mais leve. Era essa a resposta que procurava desde que se despertara novamente naquele mundo. Olhou para o próprio celular. Depois voltou os olhos para Ron. "Quero retribuir um favor." A sua voz tornou-se firme. "Sou o tipo de pessoa que não consegue seguir em frente enquanto sentir que está em dívida com alguém." Baixou ligeiramente a cabeça. Um sorriso melancólico surgiu-lhe nos lábios. Aquela garota ergueu novamente o olhar. Arriscou a própria vida para salvar uma completa desconhecida. Pensou em Satella. Pensou em Kael. Pensou nas últimas palavras dos dois. Sentiu um aperto no peito. "Se existe alguma forma de lhes devolver uma pequena parte do que fizeram por mim," colocou a mão sobre o celular. "Então este preço," sorriu. "É barato demais." O armazém mergulhou em silêncio. Ron observou Subaru durante vários segundos. Depois, soltou uma gargalhada baixa, não de deboche, mas de admiração.
Gvá coçou a barba. Você realmente é uma garota estranha. Kael sorriu discretamente ao lado dela. Essa é exatamente a Subaru que conheci. Ron cruzou os braços enquanto observava Subaru. Então esse emblema fez uma breve pausa. Não pertence realmente a você, certo? Subaru abanou a cabeça. Não. Sorriu discretamente. Ele pertence a uma linda garota de cabelos prateados. A expressão dela tornou-se mais suave. Não sei exatamente porquê, mas aquele emblema é extremamente importante para ela. Kael franziu o sobrolho. Cabelos prateados. Tentou lembrar-se. Mas não conhecia ninguém com aquelas características. No fim, limitou-se a encolher os ombros. Provavelmente era alguém que Subaru conhecera antes de chegar à capital. Não havia motivo para pensar demasiado nisso. Ron levou o copo aos lábios. Então, por que essa garota não veio pessoalmente? Subaru ficou em silêncio durante alguns instantes. Depois respondeu com um sorriso melancólico. Porque baixou o olhar. Estou procurando por ela. Respirou fundo. E, sinceramente, soltou uma pequena risada. Neste momento já nem sei se ela realmente existe. Ron arqueou uma sobrancelha. Subaru coçou a cabeça. Talvez eu a tenha inventado. Talvez tudo aquilo tenha sido apenas um sonho estranho, criado porque eu estava deprimida. Apesar das palavras, ela apertou lentamente o punho. Não. Não podia desistir. Desta vez, encontraria essa tela. Recuperaria a insígnia. E reconstruiria, passo a passo, a amizade que perdera. Ron observou aquela determinação silenciosa. Depois soltou uma gargalhada. Gvá! Apontou um dedo para Subaru. Você é uma bela idiota. Subaru sorriu. Já ouvi isso algumas vezes. Depois daquela conversa, o ambiente tornou-se surpreendentemente descontraído. Durante quase uma hora, Subaru, Kael e Ron conversaram sobre os mais variados assuntos. Em determinado momento, Subaru resolveu dividir alguns dos petiscos que ainda guardava na mochila. Foi um erro. Um erro enorme. Ron levou um dos salgadinhos à boca. Os olhos arregalaram-se imediatamente. Ou pegou outro. Depois mais outro. Isto é excelente. Subaru sorriu orgulhosa. Eu sabia que ia gostar. 5 minutos depois, arrependeu-se profundamente. Ei! Tentou puxar o pacote de volta. Você disse que só ia provar um. Ron já segurava o saco inteiro. Ah, não seja egoísta. Continuou mastigando alegremente. Quem guarda uma comida tão deliciosa só para si merece ir direto para o inferno. Subaru apontou indignada para o pacote vazio. E você acha que não vai? Acabou de comer tudo sozinho. Ron fingiu não ouvir. Continuou mastigando tranquilamente. Kael não conseguiu conter uma gargalhada. Subaru tentava falar entre risos. Acho que foste completamente derrotada. Subaru olhou para o saco vazio. Depois para Ron. Depois voltou a olhar para o saco. Sentiu vontade de chorar. A sua voz tremia. Os meus últimos salgadinhos de milho. Guardou cuidadosamente a embalagem vazia na mochila. Como se estivesse realizando um funeral. Ron deu mais uma gargalhada. Gvá! Você é divertida, garota. O tempo passou sem que percebessem. Lá fora, o céu tornava-se cada vez mais escuro. O crepúsculo já dominava a capital. Subaru começava a sentir o peso do cansaço. Apoiou o rosto na mão. Os olhos fechavam-se lentamente. Foi então, toque. 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 Uma batida ecoou na porta da casa do saque. Subaru abriu imediatamente os olhos. Ron levantou-se sem dizer uma palavra. O velho aproximou-se da porta. Encostou o ouvido à madeira. Então falou em voz baixa. Para os ratos gigantes. Do outro lado veio a resposta. Damos veneno. Ron continuou. Para a grande baleia branca. Emprestamos um anzol. Para o nosso honrado dragão. A última resposta surgiu sem qualquer hesitação. Dizemos. Queime no inferno. Ron sorriu. Era a senha.
Destrancou lentamente a porta. Assim que ela se abriu, uma voz jovem entrou juntamente com a brisa da noite. Desculpe a demora, velho Ron. A garota passou por ele com absoluta naturalidade. Tive um sujeito muito persistente atrás de mim. Coçou a cabeça. Levei um tempinho até conseguir despistá-lo. Era pequena. Os cabelos loiros chegavam aos ombros. Os olhos vermelhos brilhavam de vivacidade. Um canino saliente dava-lhe um ar travesso. As roupas gastas deixavam claro que a vida nunca fora gentil com ela. Mas caminhava com a confiança de quem conhecia cada canto daquela cidade. Subaru levantou-se instintivamente. A cadeira raspou no chão. O barulho ecoou pelo armazém. A garota virou imediatamente a cabeça. Os seus olhos encontraram os de Subaru. O sorriso desapareceu. Num instante, toda a atmosfera da casa do saque mudou. Felt lançou um olhar desconfiado para Subaru. Depois voltou-se imediatamente para Ron. Quem é essa garota? Franziu o sobrolho. Ei, velho Ron. Cruzou os braços. Eu avisei que hoje ia trazer uma mercadoria importante. Também disse que não queria mais ninguém aqui. Ron soltou um suspiro cansado. Eu sei. Levantou as mãos em sinal de rendição. Mas esta garota olhou rapidamente para Subaru. Tem alguns assuntos para resolver com você. Fez um leve gesto com a cabeça. E esses assuntos têm tudo a ver com a tal mercadoria importante que você acabou de mencionar. Em vez de tranquilizar Felt, a explicação só aumentou sua desconfiança. Instintivamente, a mão da jovem deslizou até o bolso junto ao peito. Exatamente onde escondia a insígnia. Os olhos vermelhos estreitaram-se. Você não me entregou? Fitou Ron diretamente. Entregou? Ron bufou. Há quanto tempo trabalhamos juntos? Abriu os braços. Eu nunca faria uma coisa dessas. Depois apontou discretamente para Subaru. A única razão pela qual ela está aqui é porque acredito que tem uma proposta muito interessante para você. Sorriu. Depois piscou exageradamente para Subaru. Não é. Subaru sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Por favor, não pisques para mim. Isso fica assustador vindo de um velho daquele tamanho. Ela limpou discretamente a garganta. Depois voltou-se para Felt. Não precisa ficar tão nervosa. Sorriu da forma mais amigável que conseguiu. Que tal se sentar primeiro? Apontou para a mesa. Podemos conversar enquanto tomamos um copo de leite. Felt nem sequer mudou de expressão. Para de fazer essa cara de idiota. Respondeu imediatamente. Não faço ideia do que está tramando. Cruzou novamente os braços. Mas vou deixar uma coisa bem clara. Os olhos dela encontraram os de Subaru. Só me interessa ouvir o que você tem para dizer, se isso significar mais dinheiro para mim. Fez um gesto impaciente. Então vá direto ao assunto. Subaru soltou um pequeno suspiro. Como esperado, a primeira impressão continua péssima. Mesmo assim, endireitou a postura. Eu pedi ao velho Ron que me deixasse falar com você. A sua expressão tornou-se séria. Porque o verdadeiro motivo de eu estar aqui, apontou discretamente para o bolso de Felt. É a insígnia com a joia incrustada que você está escondendo aí. Os olhos de Felt arregalaram-se por um breve instante. Logo em seguida, todo o seu corpo ficou em guarda. A mão aproximou-se ainda mais do bolso. Subaru ergueu imediatamente ambas as mãos. Calma. Abanou a cabeça. Não vim roubá-la. Nem denunciar você. Respirou fundo. Vim negociar. O silêncio instalou-se. Felt observou Subaru durante alguns segundos. Depois, olhou para Ron. O velho apenas deu de ombros. Por fim, a garota suspirou. Certo. Apontou para uma pequena mesa próxima do balcão. Então vamos negociar. Subaru sorriu discretamente. Os dois sentaram-se frente a frente. Ron aproximou-se logo depois. Colocou 2 copos de leite sobre a mesa. Eu empresto a mesa, depois cruzou os braços. E também o leite. Sorriu de canto. Mas a negociação, apontou para ambos. É problema de vocês. Subaru assentiu.
Não se preocupe. Fechou o punho com determinação. Vim preparada para perder tudo o que tenho. Bateu o punho na palma da outra mão. Se for preciso, saio daqui sem absolutamente nada. Ron soltou um pequeno bufar divertido. Jafet levou o copo aos lábios. Bebeu um gole. E imediatamente fez uma careta. Ei, velho Ron, olhou para o leite com desconfiança. Você misturou água nisto. Está horrível. Ron quase deixou cair a garrafa. O quê? Apontou indignado para ela. Por que é que toda a gente insistia em insultar as minhas bebidas? Levantou os braços dramaticamente. Estou sendo gentil ao oferecer leite de graça. Sem esperar resposta, estendeu a enorme mão. E começou a bagunçar os cabelos loiros de Felt. Ah! Para! Felt tentou afastá-lo. Meu cabelo! Ron gargalhou. Gvaa! Continua igualzinha à pirralha de sempre. Enquanto os dois discutiam, Subaru não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Por um instante, esqueceu completamente que aquele mesmo lugar tinha sido palco da pior noite da sua vida. É óbvio que vocês dois são muito mais próximos do que eu imaginava. Estou me sentindo até sozinha. Não diga uma coisa tão melosa enquanto tem um cara tão horrível quanto esse velho ao seu lado. Já fui insultado pela minha aparência antes, mas sério? Tão ruim quanto a desse cara. Ah, qual é? Kael gritou, completamente surpreso, encarando horrorizado a cabeça careca de Ron. Embora Kael não tivesse os traços mais atraentes e fosse frequentemente confundido com algum tipo de familiar das bruxas, ele não acreditava que sua aparência fosse ruim o suficiente para ser comparada daquele velho gigante de quase 2 metros de altura. Você tem razão. Desculpe por isso. Exagerei, respondeu Felt. Normalmente, eu pediria que, como compensação, você me chamasse de Oni-chan com uma voz fofa pelo resto da conversa, mas vou deixar passar desta vez. Só tente tomar mais cuidado antes de dizer algo tão ofensivo, ou, Kael interrompeu a própria fala ao notar a expressão de Ron. Ron. O que foi? Estou começando a achar que vocês dois se juntaram só para vir aqui me irritar. Ron sorria, embora uma veia pulsasse visivelmente em sua testa. Kael e Felt trocaram um olhar antes de apenas darem de ombros. Ao ver a reação dos dois, Ron soltou um longo suspiro. Justo quando pensei que a Felt finalmente tinha encontrado alguém da sua idade, você acaba se mostrando tão perturbado quanto o resto. Ron, por favor. Eu sei que você acha que está ajudando, mas estou pedindo que pare de dizer coisas tão constrangedoras, disse Felt, claramente envergonhada. Além disso, da sua idade. Bem, suponho que, da sua perspectiva, todo mundo pareça ter a mesma idade. Kael voltou a olhar para Felt. Mesmo levando em conta que ela era mais magra do que deveria, aparentava ter apenas 12 ou 13 anos. Forçando um pouco a imaginação, talvez pudesse passar por 14. Era uma diferença de idade grande o suficiente para fazer Kael se sentir desconfortável se alguém dissesse que os dois eram amigos próximos. Deixando de lado aquela análise, a conversa entre Felt e Ron continuou. O que você acha que vai acontecer se continuar agindo como um lobo solitário? Cedo ou tarde vou ficar velho demais para cuidar de você. Você realmente acredita que conseguirá se virar sozinha? Quantas vezes você já me disse isso? Ficar repetindo a mesma coisa sem parar não é justamente um sinal de velhice? Além disso, ainda vai demorar muito até você ficar velho demais para qualquer coisa. E, antes que isso aconteça, eu vou... O que você vai fazer? Perguntou Subaru, incapaz de conter a curiosidade quando a frase de Felt ficou inacabada. Felt ergueu os olhos imediatamente, incomodada por ter sido interrompida. Percebendo que havia feito uma pergunta desnecessária, e que corria o risco de estragar completamente o clima, Subaru pigarreou. Eles já haviam se desviado demais do assunto. Era hora de voltar ao verdadeiro motivo de estarem ali. Enfim, vamos começar as negociações. Então, Felt. Você está com aquele brasão, certo? Sim, estou. Subaru foi direto ao ponto, e Felt respondeu sem hesitar.
Levando a mão ao bolso do peito, ela retirou cuidadosamente um pequeno objeto e o colocou sobre a mesa. Era o emblema que Subaru procurava. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o intrincado desenho de um dragão alado gravado na peça. O brasão era pequeno o suficiente para caber facilmente na palma da mão, mas sua presença era impressionante. Subaru não fazia ideia de que material era feito, porém o acabamento refinado denunciava que se tratava de um objeto valioso. No centro, uma gema vermelha incrustada na boca aberta do dragão refletia a luz do ambiente, dando ao emblema um aspecto majestoso e único. Subaru viu seu olhar ser atraído inconscientemente pelo brilho da gema incrustada no centro do emblema. Então, a voz de Felt trouxe Subaru de volta à realidade. Ela deslizou o brasão até a borda da mesa, como se quisesse lembrá-lo de que ele ainda não lhe pertencia. Agora é a sua vez de me mostrar o que tem. Como pode ver, este não é um emblema qualquer. Eu me esforcei bastante para colocá-lo nas minhas mãos. Então, se conseguir me mostrar algo que valha tanto quanto este emblema e todo o esforço que fiz para consegui-lo, nós dois sairemos ganhando. Certo? Vejo que está tentando me testar com esse seu sorriso malicioso, mas receio que eu só tenha uma única carta na manga. Sem hesitar, Subaru colocou o celular sobre a mesa. Como ela esperava, Felt franziu a testa, completamente confusa diante daquele objeto desconhecido. Era exatamente a reação que Subaru queria. Ela ligou rapidamente a câmera do celular. Tire isso. 9 quadros por segundo, disparo contínuo. Vá. O quê? O que você está fazendo? Ei, que barulho é esse? E por que está tão brilhante? Uma sequência de flashes iluminou o interior do porão enquanto o som do obturador ecoava repetidamente. Felt estava prestes a reclamar dos modos completamente absurdos de Subaru, mas, antes que pudesse abrir a boca, Subaru aproximou a tela do celular bem diante de seu rosto. No instante em que viu sua própria imagem refletida na tela, os olhos de Felt se arregalaram. Isso é. Exatamente. Eu fiz uma cópia sua. Esta mitia é capaz de capturar um fragmento do tempo de uma pessoa e armazená-lo para sempre. É esta mitia que quero trocar pela insígnia que você está segurando. Ao revelar sua única carta, Subaru conseguiu inclinar a negociação a seu favor. Era uma estratégia clássica de negociação. Dependendo da situação, bastava um único trunfo para decidir tudo de uma vez. Entendo. Isso é realmente impressionante. Felt desviou o olhar para Ron. Ron, quanto você acha que vale essa mitia? Ela voltou a observar rapidamente a tela do aparelho e assentiu algumas vezes. No entanto, Subaru ficou surpreso com a frieza de sua reação. Os olhos de Felt não brilhavam de curiosidade, e ela sequer pegou o celular para examiná-lo melhor. Ela não demonstrava interesse pelas funções do aparelho nem pela raridade daquele objeto. O único detalhe que realmente lhe importava era quanto dinheiro conseguiria ganhar com ele. Então esse fascínio por tecnologia é de outro mundo. Existe só entre os homens daqui. Subaru abaixou os ombros dramaticamente. Por algum motivo, isso me deixa muito triste. Ah, cala a boca. Felt respondeu sem a menor piedade. Por que eu deveria me importar com isso? Se essa tal mitia pode ser vendida por muito mais dinheiro do que esta insígnia, então não poderia estar mais feliz. É justamente por isso que estou pedindo ao Ron uma avaliação justa. Ron cruzou os braços enquanto observava atentamente o celular. Não consigo dizer exatamente quanto ela vale. Para ser sincero, acho que esses dois objetos nem podem ser comparados. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Aquela insígnia certamente vale muito dinheiro, mas não chega nem perto do valor desta mitia. O velho voltou seus olhos para Felt. Em outras palavras, se aceitar essa troca, quem mais sai ganhando é você. Entendo. Se é assim, por que não? Felt pareceu satisfeita ao ouvir a avaliação de Ron. Embora sua reação fosse um pouco diferente da que Subaru esperava, tudo indicava que a troca aconteceria conforme o planejado, e ela não poderia estar mais feliz. No entanto, no instante em que Subaru estendeu a mão para pegar o emblema, Felt ergueu a mão e a interrompeu. Espere.
Só porque colocamos nossas cartas na mesa não significa que eu não vá tentar adoçar o negócio. Não sei bem o que pensar de você dizendo isso com tanta honestidade, mas não importa o que você faça ou diga. Eu não tenho mais nada para oferecer. Como já falei, estou completamente sem dinheiro. Também não sou tão cruel assim. Além disso, o próprio Ron disse que essa sua mitia vale muito mais do que este emblema. Mesmo assim, duvido que essa seja a única carta que você tem na manga. Felt levantou-se e caminhou lentamente até Subaru. Seus olhos vermelhos brilhavam enquanto observavam atentamente, avaliando da cabeça aos pés. Um suor frio percorreu as costas de Subaru. Sua carta mais forte já havia sido revelada. Ainda havia alguns objetos em sua mochila que talvez pudessem ter algum valor naquele mundo, mas eram apenas planos de emergência. Eu disse para não se preocupar, não disse. Felt sorriu ao perceber a expressão tensa de Subaru. Não pretendo arrancar mais nada de você. Já vou ficar satisfeita só de transformar isso aqui em dinheiro. Subaru soltou discretamente o ar que nem havia percebido estar prendendo. Respirando fundo, desviou o olhar, tentando esconder o nervosismo. Então, se é esse o caso, o que você quis dizer quando falou em adoçar o negócio? HM? Ah, isso. Felt ergueu o dedo indicador. É simples. Ela abriu um sorriso travesso. Você não é a única pessoa com quem estou negociando. Subaru franziu a testa, confuso. Percebendo sua reação, Felt continuou. Se dependesse só de mim, eu venderia este emblema por 4, talvez 5 moedas de ouro abençoadas. No mínimo, 3. Então isso significa que já estão oferecendo o dobro do valor? Você nunca ouviu falar das moedas de ouro abençoadas? Felt cruzou os braços. Elas são cunhadas com ouro abençoado, um metal muito mais raro. 10 moedas de ouro abençoadas valem o equivalente a 20 moedas de ouro comuns. Então estão oferecendo 4 vezes mais. Subaru arregalou os olhos. Por que você está tão surpresa? Felt respondeu com naturalidade. Essa sua mitia, mesmo numa estimativa baixa, seria vendida facilmente por 20 moedas de ouro abençoadas. Se encontrar um colecionador, provavelmente conseguirá muito mais do que isso. Ela deu de ombros. Comparados lado a lado, os dois itens simplesmente não têm o mesmo valor. Subaru ainda não entendia muito bem o preço das mercadorias naquele mundo, mas já havia percebido que as moedas de ouro eram a unidade monetária de maior valor. Descobrir que seu celular era avaliado em 20 moedas de ouro abençoadas, uma moeda ainda mais valiosa, foi suficiente para deixá-la completamente sem palavras. Se essa mitia realmente pode alcançar um preço tão alto, Felt apoiou uma das mãos na cintura. Então não tenho a menor intenção de cumprir o acordo que fiz com a outra pessoa. E também não tenho problema nenhum em dizer isso na cara dela. Então por que você está dizendo que vai adoçar o negócio? O sorriso travesso de Felt tornou-se ainda mais malicioso. Se eu disser a eles que você fez uma oferta muito melhor, supondo que ainda queiram a insígnia, você não acha que tentarão me oferecer algo a mais? Em outras palavras, é isso que você está dizendo. Se a outra parte oferecer mais de 20 moedas de ouro abençoadas, então, a menos que você me mostre o resto das suas cartas, você não terá a menor chance. O sorriso de Felt se alargou até o limite, transformando-se numa expressão de triunfo enquanto pronunciava aquelas últimas palavras. Diante daquela reviravolta inesperada, a expressão de Subaru começou a escurecer. Então, quando você pretende se encontrar com a pessoa que quer comprar a insígnia? Presumo que vai me deixar participar da negociação, certo? Claro. Se eu te colocar em muita desvantagem, posso acabar perdendo parte do dinheiro que já garante. Mas não se preocupe com o lugar. Vamos nos encontrar aqui mesmo. Felt bateu levemente com o dedo na mesa antes de se recostar na cadeira e lançar um olhar para Ron. Enquanto o velho Ron estivesse presente, dificilmente alguém cogitaria recorrer à violência. Só de pensar em enfrentá-lo já era o bastante para fazer qualquer um desistir. Felt voltou os olhos para Subaru, esperando uma resposta.
Depois de lançar um rápido olhar para Ron, Subaru assentiu várias vezes. Ron, por sua vez, parecia completamente alheio à reputação que tinha. Você realmente não consegue fazer nada sem mim, consegue, Feud? Eu me preocupo com você. Quer mais um copo de leite? Acho que ainda tenho algumas coisas mais doces por aqui. Ron já parecia mais um avô mimando a neta do que um receptador de mercadorias roubadas. Sorrindo satisfeito, serviu outro copo de leite para Feud. Subaru observou a cena e soltou um suspiro resignado. Kael apenas assistia a tudo com um leve sorriso no rosto. Sério? Então você já tinha combinado de encontrar essa pessoa aqui? Você ia negociar o preço mesmo se eu não aparecesse? Claro! Você faz ideia do trabalho que tive para roubar isso? E, se eu tivesse que negociar tudo sozinha, não seria uma situação bem triste para mim? Pobre coitadinha, e... Feud era pequena e magra. À primeira vista, qualquer um poderia descrevê-la daquela forma, mas sua personalidade determinada e teimosa tornava difícil enxergá-la como alguém indefesa. Subaru lembrou-se do momento em que ela fugira depois de roubar a insígnia, deixando-o para trás enquanto era atacado pelos 3 bandidos. Só de recordar aquela cena, Subaru sentiu uma pontada de irritação. Falando nisso, você realmente não se lembra de mim? A gente já se encontrou antes. Quer dizer, a menos que tenha sido alguma coisa realmente marcante, acho que eu não me lembraria. Feud deu uma gargalhada. Pela forma como respondeu, Subaru não teve a impressão de que ela estivesse mentindo. Começava a parecer que a decência humana básica era algo raro naquele mundo. Afinal, alguém podia esquecer com tanta facilidade um episódio envolvendo uma tentativa de assassinato e um roubo. Mas, por outro lado, também existiam pessoas como Satella, que havia salvado Subaru sem esperar nada em troca, e o velho Ron, que, apesar de viver do mercado negro, era estranhamente difícil de odiar. Mesmo neste mundo diferente, não era como se todas as pessoas fossem iguais. Não seria justo julgar todo mundo pelas ações de algumas ovelhas negras. Enfim, chega de falar da sua péssima memória, Feud. Que horas a outra pessoa chega? Não sei se gosto da sua atitude, mas disseram que terminariam o trabalho até o anoitecer. Então combinamos de nos encontrar aqui depois que o sol se pusesse. Como o sol já se pôs, eles devem chegar a qualquer momento, eu acho. Como se aquela conversa tivesse servido de gatilho para o destino. Naquele exato instante uma forte batida ecoou na porta. As 4 pessoas à mesa trocaram olhares. Você contou a ele sobre a batida especial? Ah, não contei. Provavelmente vieram me procurar, então vou lá ver. Feud mostrou a língua para Ron, saltou da cadeira e caminhou até a porta. Pelo jeito como agia, qualquer um diria que ela era dona do lugar. Você realmente acha que está tudo bem deixá-la fazer isso? Perguntou Kael, virando-se para Ron. Bem, não é como se eu a tivesse conhecido ontem. Nós nos conhecemos há muito tempo, acho que posso deixá-la se apoiar em mim de vez em quando. Subaru percebeu que Ron parecia genuinamente feliz por ser indispensável para alguém. Enquanto isso, o velho caminhou até os fundos do galpão e voltou carregando um enorme porrete. A arma tinha aproximadamente o comprimento de uma espada de bambu de kendo e parecia ser feita de madeira maciça. Pontas afiadas sobressaíam da extremidade e de vários outros pontos ao longo de sua superfície. Um único golpe certeiro seria suficiente para causar um ferimento fatal. A comparação mais próxima seria um taco de beisebol cravejado de pregos, embora parecesse que porretes daquele tipo fossem armas relativamente comuns naquele mundo. Ron o empunhava com naturalidade, como se tivesse sido feito sob medida para seu porte físico musculoso e imponente. Subaru chegou a pensar que a cena ficaria perfeita se as roupas do velho fossem um pouco mais esfarrapadas e ele estivesse usando apenas uma tanga. Ver essa sua figura selvagem em toda a sua glória, até eu não consigo evitar fazer uma careta e sorrir ao mesmo tempo. Você fala demais, Anne. A quem você acha que deve agradecer por ter chegado até aqui? Coitado de mim. Ron respondeu, balançando a cabeça. Subaru voltou a encará-lo por um instante. Bem, para ser sincero, sou muito grato pela sua ajuda.
Ainda não acabou, mas estou quase lá. A única razão de as coisas terem dado tão certo para mim foi porque você resolveu me ajudar, então, obrigado. Se você de repente começar a ser honesto comigo desse jeito, eu nem sei como reagir, respondeu Ron. A expressão de gratidão de Subaru. Coçando a cabeça calva, ele soltou um longo suspiro. Você deveria se dar mais crédito por ter encontrado este lugar e por ter aproveitado ao máximo o que tinha. Eu não fiz nada que merecesse tantos agradecimentos. Você sabe que isso não é verdade. Afinal, Ron, você sabia que a Fiat pretendia negociar o preço do que roubou com outra pessoa, não sabia? Mesmo assim, assim que ouviu o que eu tinha a dizer, você fez questão de me dar uma chance. O que vocês quatro estão fazendo aí, cochichando? É estranho, então parem com isso. Fiat voltou falando em tom irritado. Atrás dela, porém, vinha outra pessoa. Eu estava certa. Era para mim. Estamos aqui, você se importaria de se sentar? Fiat respondeu de imediato, afastando Subaru para o lado enquanto se virava educadamente para a pessoa atrás dela. Quando Subaru levantou o olhar, preparando-se para encarar a pessoa com quem teria de negociar, ficou momentaneamente sem palavras. Fiat havia trazido uma mulher de uma beleza impressionante. Ela era alta para uma mulher, praticamente da mesma altura que Subaru, e aparentava estar na casa dos 20 anos. Seus olhos tinham os cantos levemente caídos, transmitindo uma expressão serena. O que mais chamava a atenção na penumbra do galpão era a pele incrivelmente branca, quase pálida. Vestia um casaco preto aberto na frente, revelando uma roupa igualmente preta e justa ao corpo. Apesar do corpo esguio, possuía curvas bem definidas e uma silhueta elegante. Assim como Subaru, a mulher tinha cabelos negros, uma raridade naquele mundo. Os longos cabelos estavam presos em uma trança que chegava até os quadris, e ela girava distraidamente a ponta da trança entre os dedos. Em resumo, era uma mulher de uma beleza hipnotizante. Para Kael, que tinha pouquíssima experiência com mulheres, encontrar alguém como ela era uma situação completamente nova. Sem perceber, acabou ficando visivelmente nervoso. Atordoado, Kael obedeceu ao gesto de Fiat e levantou-se da cadeira sem reclamar. Fiat sentou-se, enquanto Ron ocupou o lugar à sua esquerda. Subaru permaneceu de pé à direita dela, incapaz de esconder o nervosismo. Mesmo diante de tantas pessoas esperando por sua chegada, a mulher não demonstrava irritação, apenas parecia um pouco confusa. Tenho a impressão de que há muitas pessoas aqui que não têm nada a ver com este assunto. Não estou exatamente em posição de negociar o preço, sabe? É a sabedoria dos fracos. Enfim, Kael, vá buscar algumas bebidas para nós. Fiat fez um gesto com a mão como se estivesse dando ordens a um empregado. Sem reclamar, Kael foi até atrás do balcão, pegou alguns copos limpos, encheu-os de leite e voltou para servi-los à mesa. A mulher agradeceu a Kael enquanto o examinava discretamente de cima a baixo. Entendo que o velho esteja aqui, mas quem são estes dois? Pelo comportamento de Kael e Subaru, a mulher provavelmente percebeu que eles não conheciam muito bem aquele lugar. Em vez de demonstrar desconfiança, apenas fez a pergunta. Em resposta, Fiat exibiu um sorriso travesso. Estes são os seus rivais. Eles também vieram negociar, declarou ela, dando início ao processo de adoçar o negócio. Entendo, então é isso que está acontecendo. A mulher tomou um gole do leite e passou a língua pelos lábios para limpar o que havia restado. A mulher, cujo nome era Elsa, exalava um ar de sensualidade em cada movimento que fazia. Enquanto Fiat explicava a situação, Elsa lançou vários olhares na direção de Kael, deixando-o tão nervoso que ele mal conseguia manter a compostura. As coisas estão assim, então agora vamos começar o leilão. Sinceramente, não me importo com quem fique com essa insígnia. Ela será de quem fizer a melhor oferta. Você tem uma boa atitude. Não posso dizer que não gosto disso. Então, quanto aquele rapaz ali disse que poderia pagar? Inicialmente, Elsa havia oferecido 10 moedas de ouro abençoadas. Se Subaru pretendia competir com a oferta dela, era natural que ela presumisse que ele apresentaria algo de valor ainda maior.
Sem perder tempo, Subaru pegou o celular pela terceira vez e demonstrou novamente como ele funcionava. Um clarão iluminou o interior do armazém, e a imagem de Elsa foi capturada pelo aparelho. Elsa arqueou levemente as sobrancelhas diante da atitude repentina de Subaru, mas ele imediatamente virou a tela do celular em sua direção. O que tenho a oferecer é esta mitia. É um item extremamente raro, provavelmente o único de seu tipo em todo o mundo. Segundo este sujeito musculoso aqui, ela vale mais de 20 moedas de ouro abençoadas. Uma mitia. Elsa observou atentamente a própria imagem na tela antes de assentir lentamente. Naquele momento, ela certamente compreendeu que Subaru pretendia trocar a mitia pela insígnia, em vez de pagar em dinheiro, e percebeu que sua proposta não podia ser ignorada. Sem dizer uma palavra, Elsa retirou uma pequena bolsa de couro do bolso e a colocou sobre a mesa. Provavelmente era ali que guardava o pagamento preparado para comprar a insígnia. Assim que a bolsa tocou a madeira, Subaru ouviu o tilintar metálico das moedas em seu interior. Felt observou a bolsa com seu olhar felino, enquanto Ron a repreendia em silêncio. Elsa pousou os dedos pálidos sobre a bolsa de couro que havia colocado sobre a mesa. A verdade é que a pessoa que me contratou me deu um pouco a mais. Caso vocês começassem a questionar o preço, então, ainda tem um pouco mais a oferecer. Sua contratante. Então você está apenas seguindo as instruções de alguém para conseguir o emblema? Perguntou Subaru. Exatamente. Não sou eu quem quer o emblema, mas a minha contratante. Por acaso, vocês trabalham na mesma área que eu? Se fosse esse o caso, significaria que você estaria desempregada. Então, este garoto desempregado aqui está dizendo que vai pagar um preço muito maior do que o que você está oferecendo. Quanto, exatamente, sua patroa está disposta a pagar? Perguntou Felt, lançando um olhar desafiador para Elsa. Sem dizer uma palavra, Elsa abriu a bolsa e a virou de cabeça para baixo. Várias moedas reluzentes de ouro abençoado caíram sobre a mesa. Os olhos de Felt brilharam ao ver a pilha de moedas aumentar, e até mesmo Ron soltou um breve som de surpresa. Subaru, por outro lado, estava mais preocupado em contar a quantidade de moedas. Se não tivesse contado errado, 20 moedas, exatamente, disse Elsa. Foi só isso que minha empregadora me deu. Ela acreditava que essa quantia seria suficiente para comprar a insígnia, mas, será que estou errada ao pensar que a avaliação dela foi um pouco equivocada? Dessa vez, Elsa dirigiu a pergunta a Ron, e não a Felt. Depois de contar as moedas, Ron olhou para Subaru, que observava tudo com evidente nervosismo, e abriu um sorriso. Não há motivo para agir como uma criança. É verdade, 20 moedas de ouro abençoadas representam uma fortuna. Mas eu me lembro de ter dito que, na pior das hipóteses, sua tia Valéria 20 moedas de ouro abençoadas. Em outras palavras, ela vale ainda mais do que isso. Ron então deu um forte tapinha na cabeça de Subaru com sua enorme mão calejada. Do meu ponto de vista, este negócio favorece os garotos. Sem querer desrespeitar a sua empregadora, mas parece que você terá de devolver esse dinheiro. Enquanto falava, Ron empurrou a pilha de moedas de volta para Elsa. Kael soltou um grito de comemoração. Felt ergueu as mãos, demonstrando que não tinha nenhuma objeção à decisão, enquanto Elsa apenas deu de ombros, sem parecer particularmente incomodada. Tomado pela empolgação, Kael abraçou Subaru com força. Subaru ficou completamente vermelha. No instante seguinte, toque. Ela deu um soco na cabeça de Kael. Segurando o próprio topo da cabeça, Kael fez uma careta de dor. Au! Mas por quê? Subaru desviou o olhar, cruzou os braços e respondeu apenas: idiota. Bem, sinto muito, Elsa. Imagino que sua contratante vá ficar irritada com você. Não há o que fazer. Seria diferente se a falha tivesse ocorrido apenas por um erro meu, mas, neste caso, a culpa é da minha contratante por acreditar que conseguiria comprar a insígnia por tão pouco. Quando alguém está disposto a pagar 20 moedas de ouro abençoadas e ainda descobre que não é suficiente, isso deve doer, comentou Ron. Bem, acho que isso só significa que a minha sorte finalmente está mudando. Será que minha hora de brilhar chegou?
Felt riu, completamente alheia ao clima pesado que tomava conta do ambiente. Ao contrário dela, as outras pessoas presentes pareciam sentir certa solidariedade por Elsa. De qualquer forma, Subaru havia conseguido cumprir um dos objetivos que a levaram até ali. Sem precisar recorrer ao plano B, finalmente existia uma chance real de recuperar a insígnia e retribuir o favor que devia a Satella. O mais correto seria contar a Satella que Felt havia roubado a insígnia e que Elsa estava envolvida na negociação, mas Subaru não possuía provas suficientes para condenar nenhuma das duas. Tudo aquilo havia sido apenas uma questão de circunstâncias. Bem, já que as negociações não estão a meu favor, acho que vou me retirar. Elsa levantou-se da cadeira e tomou o último gole de leite. Mais uma vez, passou a língua lentamente pelos lábios para recolher as últimas gotas, num gesto estranhamente sedutor. Então seus olhos se voltaram para Subaru. No instante em que ela o encarou, Subaru teve a sensação de que aqueles olhos o prendiam no lugar. A propósito, o que você pretende fazer com essa insígnia? A pergunta veio acompanhada de uma voz suave e doce. Tão doce que parecia uma ilusão. Eu estava pensando em devolvê-la à dona. No exato momento em que as palavras saíram de sua boca, Subaru percebeu o erro que havia cometido. Um erro grave. Ela acabara de declarar, na frente da ladra e da mulher que estava tentando comprar o objeto roubado, que pretendia devolver a insígnia à verdadeira proprietária. Entendo, o sorriso de Elsa desapareceu. Então vocês estão do lado dela. Naquele instante, algo mudou. A atmosfera ao redor da mulher esfriou de forma abrupta. O quê? Subaru mal teve tempo de reagir. Uma força cortou o ar em sua direção. Clang! O som metálico ecoou pelo galpão. Kael havia avançado no único movimento. Sua espada interceptou a lâmina de Elsa a poucos centímetros do pescoço de Subaru. Faíscas voaram quando as duas armas se chocaram. Subaru ficou paralisada. De onde estava, só conseguia olhar para cima enquanto tentava compreender o que havia acabado de acontecer. Elsa observava Kael como uma expressão de leve surpresa. Parece que você conseguiu bloquear. Ela inclinou a cabeça. Em sua mão estava uma arma que brilhava fracamente sob a luz do galpão. A lâmina possuía uma forma incomum. Aos olhos de Subaru, parecia um kukri. Tinha cerca de 30 centímetros de comprimento e curvava-se para dentro à medida que se afastava do cabo. O peso concentrado na ponta transformava a arma em algo ideal para golpes brutais. Bastava um único olhar para imaginar cabeças sendo separadas de corpos. Diante dela, Kael permaneceu imóvel. Os olhos frios estavam fixos em Elsa. Sem demonstrar medo. Sem hesitar. Como se estivesse pronto para enfrentá-la até o fim. O medo, que demorara a se instalar, finalmente tomou conta de Subaru. Suas mãos e pernas tremiam incontrolavelmente, enquanto uma forte sensação de náusea lhe revirava o estômago. Contudo, a batalha não iria parar apenas porque ela estava com medo. Hrag! O velho Ron soltou um rugido feroz e avançou contra Elsa, brandindo o enorme porrete que permanecera ao seu lado desde o início das negociações. A ponta cravejada de espinhos cortou o ar em direção à cabeça da mulher. Embora a arma pesasse pelo menos 9 quilos, Ron a manejava como se fosse um simples galho. O golpe atravessou o ar antes de atingir violentamente o chão do depósito. O impacto fez o prédio inteiro estremecer. Caixas, potes e mercadorias roubadas foram arremessados em todas as direções, transformando o interior do galpão em um verdadeiro caos. Em meio àquela chuva de destroços, Ron e Elsa continuavam trocando golpes diante dos olhos de Subaru. Esta é a primeira vez que luto até a morte contra um gigante, comentou Elsa com absoluta tranquilidade. Continue falando, garota. Vou te transformar em picadinho e dar seu corpo de comida para os ratos gigantes. Enquanto berrava seus insultos, Ron acelerava ainda mais os golpes de seu porrete. Cada balanço carregava uma força monstruosa. Qualquer pessoa comum que tentasse bloquear aquele ataque seria esmagada como se fosse feita de papel. O espaço dentro do depósito era estreito.
Ser encurralado por aquela sequência de golpes significava a morte certa. Mesmo assim, a habilidade de Elsa ultrapassava qualquer coisa que Subaru já tivesse visto. Sem sequer desembainhar o Kukri por completo, ela se movia como uma sombra negra. Deslizava entre os ataques de Ron por uma margem mínima. Cada esquiva parecia impossível. Era como caminhar sobre uma corda bamba estendida sobre um abismo. Mesmo assim, era Elsa quem controlava o ritmo da batalha. Não Ron. Isso não pode acabar bem. Um alarme ensurdecedor parecia tocar dentro da mente de Subaru. Isso é ruim, não se preocupe. Gritou Felt. Não existe a menor chance de o velho Ron perder. Desde que me lembro, nunca o vi ser derrotado por ninguém. Sua voz transbordava confiança. Não era uma esperança vazia. Era convicção construída ao longo de anos convivendo com Ron. Subaru conseguia sentir isso na forma como os dois interagiam. Mesmo assim, por mais que quisesse acreditar naquelas palavras, alguma coisa dentro dele insistia em dizer que aquilo terminaria da pior forma possível. Toma essa. Antes que Subaru conseguisse entender a origem daquele pressentimento, a batalha mudou. Com um rugido, Ron desferiu um chute na pequena mesa onde, poucos instantes antes, todos negociavam pacificamente. A madeira explodiu em dezenas de pedaços. Por um breve instante, Elsa desapareceu atrás da nuvem de fragmentos. Era a oportunidade perfeita. Sem hesitar, Ron ergueu o porrete acima da cabeça e desferiu um golpe vertical com toda a força do seu enorme corpo. Se acertasse, a luta terminaria naquele mesmo instante. No entanto, Ron. O grito desesperado de Felt ecoou pelo depósito. Então Subaru viu. Algo girava lentamente pelo ar. Ainda segurando o porrete com força, era o braço direito de Ron. O membro havia sido arrancado na altura do ombro. Enquanto atravessava o depósito, espalhava sangue em todas as direções antes de atingir violentamente a parede. Um instante depois, uma chuva vermelha cobriu toda a sala. Subaru, Kael e Felt também foram atingidos pelo sangue. Se eu morrer, levo você comigo. Tendo perdido o braço direito, Ron jorrava sangue do ombro como uma fonte. Sem sequer tentar estancar o ferimento, o velho avançou mais uma vez contra Elsa, atacando com o único braço que ainda lhe restava. Enquanto os destroços da mesa despencavam ao chão, Elsa manteve-se firme, aguardando o momento exato para responder ao ataque. Antes que ela pudesse sequer erguer o Kukri, o enorme corpo de Ron já avançava para esmagá-la. Mas, naquele instante, naquele que seria o último ataque do velho, esqueci de mencionar, obrigada pelo leite. A voz de Elsa soou serena. Num movimento quase invisível, ela ergueu a outra mão. Em vez do Kukri, segurava apenas um dos cacos do copo de vidro do qual havia bebido. A ponta improvisada atravessou a garganta de Ron. Gotículas de sangue aderiram ao fragmento de vidro enquanto o golpe seguia seu curso. Com o braço decepado e a garganta aberta, Ron começou a cuspir sangue. A luz desapareceu lentamente de seus olhos. Seu corpo enorme caiu pesadamente contra o chão. Mesmo caído, seus músculos ainda se contraíam em espasmos involuntários. A vida escapava dele pouco a pouco. Elsa curvou-se diante do cadáver com elegância, como se prestasse uma última homenagem. Quando o corpo de Ron finalmente parou de se mover, ela colocou delicadamente os restos do copo ao lado dele. Vou devolvê-lo. Não preciso mais dele. Sua voz permaneceu fria. Em seguida, girou o Kukri entre os dedos e apontou a lâmina manchada de sangue para Subaru e Felt. Subaru continuava caído no chão. Incapaz de dizer uma única palavra. Sua mente simplesmente havia parado de funcionar. Há poucos minutos, conversava tranquilamente com Ron. Agora, o velho estava morto. Não fora uma doença. Nenhum acidente. Ele simplesmente havia sido assassinado. Como você ousa? Subaru estava atrás de Felt e não conseguia ver seu rosto. Mas a voz da garota deixava claro que ela lutava para conter as lágrimas. Se continuar resistindo, só vai acabar se machucando ainda mais, disse Elsa calmamente. Aposto que você pretendia nos matar mesmo que a gente não reagisse, sua psicopata.
Se você ficar se mexendo demais, não vou conseguir fazer um corte limpo, não sou exatamente um especialista com a lâmina. Enquanto falava, Elsa girava distraidamente o cucri entre os dedos, como se estivesse apenas ensaiando o golpe que usaria para matar Felt. Mas Felt estava desarmada. Não havia como vencer aquela luta. Subaru percebeu que precisava fazer alguma coisa. Precisava gritar. Precisava distrair Elsa, nem que fosse por um único instante. Se conseguisse criar uma abertura, Felt poderia fugir. Ou ao menos pedir ajuda. Mas, embora sua mente gritasse para agir, seu corpo se recusava a obedecer. O medo o paralisava completamente. Nesse instante, Kael cerrou os dentes. Sem dizer uma palavra, avançou contra Elsa com a espada em punho. Seu golpe foi rápido. Mas, rápido demais para alguém comum. Lento demais para Elsa. Com um único movimento, ela desviou a lâmina de Kael e desferiu um corte superficial em seu peito. No mesmo instante, girou o corpo e acertou um poderoso chute em seu abdômen. O impacto arrancou todo o ar de seus pulmões. Kael foi lançado contra a parede do depósito, que estremeceu com a colisão. Seu corpo deslizou lentamente até o chão, enquanto sua espada escapava de sua mão e caía alguns metros adiante. Desculpe, por ter envolvido vocês nisso tudo. Felt falou para Subaru em uma voz pouco mais alta que um sussurro. Subaru virou o rosto bruscamente em sua direção. As palavras que queria dizer desapareceram. Tudo que conseguiu emitir foi um murmúrio fraco, quase como um pedido de perdão. Mas Felt já não prestava mais atenção nele. No único impulso, lançou-se para a frente. O som seco de seus pés tocando o chão ecoou pelo depósito, seguido por uma violenta rajada de vento. Por um instante, Subaru pensou que ela havia simplesmente desaparecido. Então viu o corpo de Elsa se mover. Clang! Um som metálico cortou o ar. Felt surgiu ao lado de Elsa com uma pequena adaga na mão. A lâmina passou a centímetros do pescoço da assassina. Porém, os reflexos extraordinários de Elsa permitiram que ela desviasse no último instante. Usando o impulso do próprio movimento, Felt saltou para trás. Guiada pela corrente de ar criada pela sua proteção, ela transformava até as paredes do depósito em apoio para seus movimentos. Corria, saltava e mudava de direção como se a gravidade simplesmente não existisse. Até Elsa demonstrou surpresa. Então, você possui a proteção do vento. Seu sorriso tornou-se ainda mais largo. Que maravilha, o próprio mundo parece amar você. Ela inclinou levemente a cabeça. Que inveja, o sorriso extasiado desapareceu num instante. Seus olhos encheram-se de uma frieza assustadora. Felt mal teve tempo de reagir. No único movimento, Elsa desapareceu de sua frente. No instante seguinte, uma linha vermelha surgiu atravessando o corpo de Felt. O golpe abriu seu peito do ombro esquerdo até a axila direita. Profundo o suficiente para atravessar músculos, ossos e órgãos. A pequena ladra caiu do ar sem qualquer controle. Seu corpo bateu contra o chão e rolou algumas vezes antes de parar completamente imóvel. O sangue começou a jorrar da enorme abertura em seu peito. A cada batida de seu coração, mais sangue. Mais vida escapava. O choque e a dor fizeram Felt perder a consciência imediatamente. Ela não voltou a se mover. Poucos segundos depois, o fluxo de sangue começou a diminuir. Silenciosamente. Era o fim. Subaru permaneceu imóvel. Queria correr até Felt. Queria pressionar a ferida. Queria salvá-la. E, se isso já não fosse possível, queria ao menos fechar seus olhos. Mas seu corpo não obedecia. Braços. Pernas. Tudo tremia. Era incapaz de fazer qualquer coisa. De repente, uma sombra surgiu diante de Elsa. Era Kael. Mesmo coberto de sangue e com vários cortes espalhados pelo corpo, ele voltou a se levantar. Respirava com dificuldade. As pernas vacilavam. Ainda assim, deu mais um passo. Depois outro. E ergueu novamente a espada. Elsa observou aquela cena com um sorriso encantado. Ela levou um dedo aos lábios. Você é um homem bastante cativante. Seus olhos brilharam de excitação.
Matar você será o prato principal desta noite. Subaru finalmente obrigou o próprio corpo a se mover ao ver Kael avançar contra Elsa repetidas vezes, sem conseguir causar qualquer dano. Sua estúpida. Num impulso desesperado, Subaru correu em direção a Elsa. Tudo terminou em um instante. Com um movimento mínimo, Elsa girou o corpo e acertou uma poderosa cotovelada em cheio no rosto de Subaru. Antes mesmo que ela pudesse recuperar o equilíbrio, a assassina completou a rotação e desferiu um chute devastador. Subaru foi lançada contra uma prateleira repleta de porcelanas. O móvel se despedaçou, espalhando cacos por toda parte enquanto ela caía pesadamente sobre o chão. Seu nariz e os dentes da frente se partiram com o impacto. A dor que atravessava seu lado direito era tão intensa que ela tinha certeza de que várias costelas haviam sido quebradas. Mesmo assim, Subaru fechou o punho, golpeou o chão e voltou a se levantar. Seu corpo inteiro tremia, mas a descarga de adrenalina abafava parte da dor. Ofegante, ela lançou outro ataque completamente desordenado. Elsa desviou com facilidade. Sem sequer demonstrar esforço, atingiu Subaru com o dorso da Kukri, esmagando seu ombro esquerdo e fazendo-a desabar mais uma vez. Naquele mesmo instante, Kael surgiu pelas costas de Elsa, tentando surpreendê-la. Porém, antes que sua espada pudesse alcançá-la, Elsa girou o corpo. A Kukri atravessou o peito de Kael. O tempo pareceu parar. Kael arregalou os olhos ao sentir a lâmina perfurar seu corpo. Elsa aproximou o rosto do dele com um sorriso carregado de prazer. Calma, meu pequeno, descanse. Você será o meu prato principal, e também o meu último prato. Ela preparava-se para terminar o serviço. Foi então que os olhos de Kael brilharam intensamente. Ignorando a dor insuportável da lâmina atravessando seu peito, ele fechou o punho e desferiu um soco brutal. O impacto acertou Elsa em cheio. Pela primeira vez desde o início da luta, ela foi arremessada contra uma parede do depósito, fazendo a madeira rachar com a violência da colisão. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Elsa permaneceu alguns segundos imóvel. Então, ela começou a rir. Levantou-se lentamente, limpando um fio de sangue que escorria do canto da boca. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo quase doentio. Ara, que homem interessante, ela sorriu ainda mais. Fazia muito tempo que ninguém conseguia me acertar desse jeito. Ao contemplar os corpos espalhados pelo depósito, Subaru sentiu uma estranha sensação percorrer todo o seu corpo. Por quê? Porque tudo aquilo lhe parecia tão familiar. O depósito mergulhado em sangue, o enorme corpo de Ron caído no chão, o braço decepado, o brilho avermelhado da Kukri. Então, como um relâmpago atravessando sua mente, a lembrança surgiu. Era exatamente a mesma cena. Tudo estava acontecendo outra vez. Vamos acabar com isso. Elsa lambeu lentamente os lábios. Vou mandar vocês encontrarem os anjos. Num piscar de olhos, ela desapareceu nas sombras do depósito. Subaru arregalou os olhos. Onde você está? Ela girava a cabeça desesperadamente, tentando encontrá-la. Não via nada. Não ouvia nada. Apenas o silêncio. Até que, um clarão metálico cortou a escuridão. Elsa surgiu atrás de Subaru. A segunda Kukri já estava desembainhada. No único movimento preciso, ela rasgou profundamente o abdômen de Subaru. Sangue e vísceras espalharam-se pelo chão. Isso foi tão satisfatório. Subaru deu 2 passos vacilantes para trás. Olhou para o próprio abdômen aberto. Tentou conter o sangue com as mãos trêmulas. Era inútil. Suas pernas perderam a força. Ela deslizou pela parede até cair sentada no chão. Elsa caminhava lentamente em sua direção, atravessando o mar de sangue. Surpresa? Antes que Subaru pudesse responder, Kael voltou a se levantar. Cambaleando. O sangue escorria livremente do enorme ferimento em seu peito. Mesmo assim, ele empunhou novamente a espada e avançou. Elsa suspirou. Você realmente não aprende. Num movimento quase imperceptível, ela desviou do golpe e enterrou a Kukri no abdômen de Kael. A lâmina atravessou completamente seu corpo. Os olhos de Kael se arregalaram. Ele cuspiu sangue antes de cair pesadamente ao lado de Subaru.
Mesmo caído, ainda tentou se apoiar na espada para voltar a ficar de pé. Os olhos azuis de Kael voltaram a brilhar. Mesmo com o peito perfurado e o abdômen atravessado, ele apoiou a espada no chão e, lentamente, tornou a se levantar. Suas pernas tremiam. Sangue escorria por todo o seu corpo. Ainda assim, deu um passo à frente. Depois outro. Por fim, colocou-se diante de Subaru, protegendo-a com o próprio corpo. Elsa observou aquela cena em silêncio. Seus olhos, antes frios, passaram a brilhar com uma intensidade quase doentia. O sorriso em seus lábios tornou-se cada vez maior, como o de uma criança que acabara de encontrar o brinquedo mais precioso do mundo. Ara, que homem fascinante! Ela levou uma das mãos ao próprio rosto, incapaz de esconder a empolgação. Você continua se levantando, mesmo depois de tudo isso. Kael permaneceu em silêncio. Seu olhar azul continuava fixo nela. Elsa deu um passo à frente, tomada por uma mistura de admiração e êxtase. É uma pena, sua voz carregava uma tristeza genuína. Eu queria brincar com você por muito mais tempo. No único movimento, a Kukri atravessou o crânio de Kael. O brilho em seus olhos desapareceu instantaneamente. Seu corpo permaneceu de pé por um breve instante, como se ainda se recusasse a cair. Então tombou lentamente para o lado. Elsa retirou a lâmina com cuidado, observando o sangue escorrer pelo metal. Por um momento, seus olhos refletiam uma melancolia estranha. Era como se tivesse sido obrigada a destruir o brinquedo mais interessante que já encontrara. Ela soltou um pequeno suspiro. Que desperdício! Em seguida, voltou seu olhar para Subaru. Sem hesitar, avançou. A Kukri descreveu um arco prateado no ar. Nos últimos instantes de consciência, Subaru não olhou para Elsa. Seu olhar permaneceu fixo no corpo imóvel de Kael. O único amigo que encontrara naquele mundo, a escuridão tomou conta de sua visão. E tudo desapareceu.